Sindicato dos Professores no Distrito Federal, Simpro-DF, realizou plenárias nas cidades. O objetivo foi discutir com os professores e orientadores educacionais as demandas de interesse da categoria. As plenárias ocorreram em todas as regionais e, nesse período de pandemia, foram realizadas de forma online, com muita participação via chat. Acompanhe as imagens. E estou na direção do Simpro, compondo na Secretaria de Políticas Sociais. Quero aqui saudar todas e todos que se dispuseram nessa manhã de quinta-feira para estarmos aqui dialogando acerca da educação pública no Distrito Federal, especificamente sobre a possibilidade do retorno às aulas, que o governo do Distrito Federal anuncia para o início no dia 31 de agosto. Então, eu quero começar saudando, todos os nossos convidados, que estão hoje aqui para representar as entidades e os conselhos que irão falar nessa plenária. Eu quero começar apresentando o companheiro Rodrigo Rodrigues, que é o nosso presidente da CUT-DF, de quem eu tenho a honra de ser a vice, lembrando que a Central Única dos Trabalhadores é e continuará sendo, se depender de nós, a maior central sindical do Brasil e também da América Latina, uma das maiores do mundo, e que em 37 anos de luta vem desenvolvendo, vem travando uma batalha na defesa intransigente dos interesses da classe trabalhadora brasileira e do mundo, porque a gente não discute a luta de classe só aqui no Brasil, a gente discute a luta de classe também mundialmente, E a reação da sociedade, a reação do Simpro, a reação de várias entidades foi muito grande. E estamos num momento de luta intensa contra a retomada das atividades presenciais nas escolas do Distrito Federal e de todo o Brasil, como o companheiro Heleno vai falar daqui a pouco. Mas é fundamental que a gente entenda, reabrir escolas neste momento significa aumentar a possibilidade de contágio, a potencialidade do vírus se espalhar pela sociedade e levar à morte milhares de pessoas, em especial os nossos alunos, as famílias dos nossos alunos da comunidade escolar, que são em grande maioria das escolas que estão na periferia do Distrito Federal. Então, nesse sentido, a CUT afirma que é contrária à reabertura das atividades presenciais nas escolas do Distrito Federal. Porque nós temos que envolver a sociedade, nós temos que ter a sociedade ao nosso lado, para que o nosso discurso não seja um discurso que fique no vazio. O momento é de luta, de preservação da categoria, de preservação dos nossos alunos, das famílias, mas nós temos que ter a sociedade do nosso lado para que o nosso movimento seja fortalecido e construído como está sendo feito. E nós não estamos lá porque essa entidade cumpriu o seu papel como tem cumprido ao longo desses 41 anos de existência. E eu tenho muito orgulho de aqui representá-la. E aí eu quero dizer a vocês, confiem na gente. Nós estamos fazendo todos os debates necessários. Nós faremos um debate jurídico, se necessário for, e nós faremos também o debate de um movimento paredista, caso seja necessário. Mas o que nos pauta é a responsabilidade. Nós temos responsabilidade por todos os servidores da educação que estão hoje vivendo essa pandemia. Nós temos responsabilidades pelos seus salários, nós temos responsabilidades pela sua saúde, nós temos responsabilidade por esse acúmulo de trabalho ao qual nós fomos submetidos e estamos cumprindo com mérito a nossa tarefa. Então, gente, para finalizar, nós não somos inimigos de nós mesmos, nós somos pares. E como pares, nós não acreditamos, nunca acreditamos nesse governo e juntos, de mãos conectadas, nós vamos derrotá-los. Não ao retorno presencial às aulas. A todas, a todos e a todes. Vamos dar início à nossa plenária, segunda plenária das macro-regiões, do Sindicato dos Professores. Estaremos na mesa coordenando essa plenária eu, professora Vilmara, coordenadora da Secretaria de Mulheres do Sindicato dos Professores,
professora Ana Cristina e professora Thaís. Mas tem interesse em fazer um debate social, cidadão, importante para a vida das pessoas. Por isso que a plenária traz, né, esse tema, em defesa da vida. E quando falamos em defesa da vida, é para enfrentar um inimigo invisível. Inimigo invisível que não escolhe classe social para atacar. Mas como aqui no Brasil não tem governo federal, há um desgoverno, não tem presidente, é claro que não escolhe, o vírus não escolhe classe social, mas as pesquisas apontam que quem morre mais são os pobres, né, as pessoas mais carentes. Desde abril, né? Desde abril essa demanda. Então, assim, a gente está passando por muita dificuldade, a gente tem muita demanda, né? Nós não sabemos que a escola não está preparada para retornar, né? Não adianta voltar à educação infantil, o menino pega o lápis do outro, vai puxar a máscara do outro, puxa o cabelo, pega o apontador, pega o lápis, quer ir para o parquinho. Então não adianta voltar agora às aulas, porque a gente vai ver que o pico vai aumentar, né? E já viu que o presidente também não está nem aí, não está nem um pouco interessado, já viu que é uma gripezinha, né? A gente já viu que o governador também, Banês, lavou as mãos, ele não participa do debate com a gente, ele não quer resolver o problema, ele não quer nos ajudar, e a gente pede aos companheiros dos sindicatos, da central, que nos ajudem nessa luta, porque não é fácil, e se vocês não ajudarem a gente, a escola particular vai voltar, e eles vão usar como parâmetro para voltar à rede pública. Muito obrigada, Vitor. A gente entende que a educação não é mercadoria, os desafios são imensos e a vida não se negocia, né? Então, estamos todos nessa mesma luta. Eu só agregaria aí informações que a gente teve na própria reunião do Conselho, né, de uma Câmara Técnica de Pediatras, que a gente tem um cenário de redução dos leitos de pediatria no Distrito Federal, a gente tem a incidência de casos de consequências do coronavírus, da infecção pelo coronavírus em crianças e adolescentes, ainda desconhecidos pela medicina, então doenças raras sendo desenvolvidas a partir do coronavírus, que a gente não tem a menor possibilidade de enfrentar, e ainda mais nesse cenário de crise. Então, acho que todos juntos a gente precisa ampliar essa frente, e aí a iniciativa do Simpro é muito importante, porque é a ampliação de uma frente de enfrentamento e de mobilização da sociedade pelo bom senso, né? Boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui representando os alunos das escolas, e eu já começo me questionando do porquê no começo da pandemia as escolas foram fechadas com poucos casos, e agora com esse tanto de casos, tanto de mortes, nós temos que voltar para as escolas, né? Então, eu já defendo a nossa contra-volta às aulas, para a gente voltar para as escolas, porque nós estamos colocando as nossas vidas em risco, nós estamos colocando, além das nossas vidas, além das vidas de outras muitas pessoas, familiares, parentes de alunos, colocando em risco a vida delas, e isso vai desde o começo do transporte, por exemplo. Esse debate aqui, essa plenária, para a gente perceber e somar, né? Ver que a gente pode somar as forças, né? As forças para que a gente não permita a reabertura das escolas, porque permitir a reabertura das escolas é empurrar todas as nossas crianças, toda a nossa população para a fila da morte, né? Pode parecer assim um cenário meio bizarro, mas é isso que está acontecendo, né? O Conselho de Saúde já fez um diagnóstico aqui, né? As informações que eu tenho é que as pessoas estão demorando 10 dias hoje para se conseguir uma UTI. Imagina daqui a 15 dias, se abrirem as escolas, como é que vai ficar isso, né?
todos, boa tarde a todas. Estamos aqui na nossa última plenária em rede, né? Hoje nós estamos aqui com as regionais do Gama, Santa Maria, Recanto, Samambaia. É isso, né? Não esqueci nenhuma, não. E para nós, assim, é muito importante esse momento. O objetivo dessas plenárias é conversar, dialogar e demonstrar a nossa posição em relação ao não retorno das aulas presenciais nesse momento. Lembrando que nós já estamos em atividades, em aulas, mas remotas, né? Então, hoje, os profissionais de educação da rede pública e da rede privada estão trabalhando, né? Estão em atividade remota. Dom Pedro Casaldália, presente. E todos os mortos, presente. Presente. Nós, da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, estamos, assim, abismados com a tentativa de colocar cada vez mais a vida do nosso povo em risco, né? Nós entendemos que, nesse momento, a gente enfrenta duas coisas que são desafios gigantes, né? Que é uma pandemia que a humanidade não vê há anos, e a segunda coisa é um governo que há mais de um ano tenta atacar a educação, né? Então, junto com um desgoverno e uma pandemia, nós estamos passando pelo que chamamos de agravamento da desigualdade social, que aumenta o número de desemprego, de subemprego, de evasão escolar. Dentro dessa realidade, obviamente, estão os estudantes que sofrem porque não têm acesso à internet, sofrem com a exclusão digital, sofrem porque muitos tinham a única alimentação do dia como a merenda escolar, por exemplo, sofrem porque moram em casas pequenas, às vezes de até um cômodo, com muitos irmãos, não conseguem estudar, porque não tem aquela realidade mentirosa, que eu não sei se todo mundo lembra, daquele comercial do Ministério da Educação, que dizia que nós precisávamos estudar de onde estivermos. Então, minha versão e meu olhar era pela vida. Então, assim, é isso que me mobiliza estar dentro de um conselho de direitos humanos. Eu acho que é necessário que os colegas tenham muito claramente, algum colega passou agora há pouco colocando em evidência que o próprio fato de pertencer ao governo do Distrito Federal, isso de alguma maneira desabonasse a minha participação frente à questão aqui de discutirmos especificamente o que é a vida e o que o Conselho de Direitos Humanos entende para si e para tanto, quando ele é a instância representativa dentro do governo do Distrito Federal, não? Então, os membros do Conselho, quando se posicionam como sociedade, e a sociedade como tal, ele está se posicionando, entendendo-se que a vida é a coisa mais importante. A gente precisa garantir o que é maior. O Conselho Tutelar, ele entende que a Constituição Federal, que é a nossa Carta Maior, seguido do ECA, o direito maior não pode ser o direito da educação, que é um direito fundamental. O direito maior é o direito à vida. E se o governo empurra nossas crianças hoje, dizendo que, pelo fato de elas serem só vetores, elas não têm tanto risco, aí imagine o psicológico desse menino e dessa menina que vai para a escola, que pega o Covid, chega em casa, passa para a mãe, passa para o pai, passa para o vô, que é da situação de risco e morre. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer, em nome da nossa diretoria, a todas as entidades que estão aqui presentes, porque assim como nós, elas enxergam que é na unidade e na coletividade que a gente vai conseguir barrar o retorno presencial das aulas no Distrito Federal. Nós ainda temos uma quantidade de casos ocorrendo em níveis e patamares muito elevados. E, para finalizar, um terceiro item que a gente considera de extrema importância é no fator de reprodução do vírus. Então, todos esses três fatores, eles chegam a um ponto focal onde o que nós temos hoje é uma situação completamente desfavorável ao retorno das atividades escolares.
até que esses itens que eu mencionei estejam em valores razoáveis para começar a pensar um planejamento gradual e programado. Isso fica muito claro quando observamos a experiência dos países que estão um pouco à frente do enfrentamento dessa doença, que, mesmo numa situação de números em decadência, de óbitos e de contaminações, ao retomar suas atividades escolares, foi observada uma nova elevação, tanto em número de casos e de óbitos, como o Simpro costuma falar, o retorno de atividades escolares interfere direta e indiretamente em mais de 500 mil pessoas do Distrito Federal, 1/6 da nossa população, envolvendo todas as atividades que estão direta ou indiretamente relacionadas. E todas as entidades fazendo um papel muito sério, muito importante na discussão da educação e do retorno às aulas, né, do retorno presencial às aulas. Então, é importante essa discussão que o Simpro vem fazer e ampliar, fazer deste movimento, não um movimento apenas dos professores, dos profissionais de educação, dos orientadores educacionais, mas fazer esse como um debate da população do Distrito Federal, da população do Brasil, né? Então, isso é importante, a educação é importante para todos nós, para todas nós. E aí... Bom dia a todos e a todas. Sou Vanilce, sou da diretoria colegiada do Simpro. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer, em nome da nossa diretoria, a todas as entidades que estão aqui presentes, porque assim como nós, elas enxergam que é na unidade e na coletividade que a gente vai conseguir barrar o retorno presencial das aulas no Distrito Federal. Nesse momento tão crítico para nós aqui da capital federal, com o aumento de mortes, com o aumento de contaminados, com pessoas próximas a nós, vizinhos, parentes, amigos, sendo contaminadas. Nós do sindicato queremos deixar bem claro qual é o nosso posicionamento. Nós somos contra qualquer abertura de escolas nesse momento de pandemia. E nós não pouparemos esforços para impedir que isso aconteça. Então, gostaria aqui de enfatizar que a nossa prioridade é a vida dos nossos colegas que estão na escola, a vida dos alunos, a vida da comunidade escolar, a vida da sociedade do DF, porque reabrir escolas é você colocar aí na rua quase 500 mil de pessoas. Então, o compromisso desse sindicato é com a vida. Desejo que nós tenhamos hoje uma boa plenária, que tenhamos um bom debate sobre essa volta às aulas, que a Secretaria de Educação e o governo do Distrito Federal possam perceber que não é o momento de reabrir escolas, que agora é o momento de preservarmos vidas. E assim seguiremos todos juntos para a preservação da vida no Distrito Federal.